Era. O que é que você tem para nós? Um reforço, né, de derivada hiperbólica inversa. Função hiperbólica inversa, função hiperbólica atrelada à hipérbole, assim como função trigonométrica atrelada ao ciclo trigonométrico. Aí você que está fazendo ensino superior, na área de exata especialmente, vai lá aí como reforço. Já está pronto, porque eu estou usando um slide que eu usei para uma outra situação, e aí eu vou comentar o que foi feito e você, para que você possa ter o reforço, ajuda, a colaboração para entender o processo derivada neste caso aqui. Então a gente vai derivar aqui, tem uma relação, uma fórmulazinha da tabela, né, de derivadas. Aqui a gente vai derivar, que é o símbolo de Leibniz, né? A gente vai derivar a tangente hiperbólica inversa. Como se deriva a tangente hiperbólica inversa? A função tangente hiperbólica inversa. 1 sobre o 1 menos u ao quadrado vezes a derivada de u. O u que está lá na frente da função, ok? Da função trigonométrica hiperbólica, tá? Que é a hipérbole. Então, como é que se faz isso, Hélio? Então, eu tenho aqui a função, ó, símbolo de Leibniz, ou Leibniz, tá? X vezes tangente hiperbólico inverso, dx, que é o arco, mais ln da raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, eu tenho aqui um produto de funções mais uma soma de função. E como é que faz isso? Bom, antes da gente começar aqui a aplicar o produto de funções para derivar, né, isso aqui é um produto, a gente tem que aplicar a regra do produto, lembra? U' V mais UV' ou UV' mais U'V, tanto faz, que é produto, tá ok? Eu vou tirar isso aqui da raiz. Então, isso que está aqui embaixo, ln de 1 menos x quadrado elevado a meio, é a extração da raiz, ou melhor, transformou esse radical em potência de expoente fracionário, só que aqui tem uma função que a gente vai, né, para relembrar já já, tá ok? Então vamos derivar aqui, aplicar aqui o produto, né, de funções. Uma função é x e a outra é a tangente hiperbólica inversa. Então vai derivar a primeira, a derivada de x é 1, que é 1x elevado a 1, tá? A derivada é 1. Copia a função hiperbólica, a segunda, que é o nosso v, mas aí agora você copia a primeira, que é x, e multiplica pela derivada da tangente hiperbólica inversa, que é a aplicação exatamente disso aqui. Mas esse u' aqui, bom, né, aqui, como é x elevado a 1, a derivada disso aqui vai dar 1. Por isso que eu nem coloquei, nem aparece aqui, porque a derivada disso aqui, né, que é o nosso u, que é o x, tá? Isso aqui vai dar 1. Ok? E vai ficar 1 sobre 1 menos u ao quadrado. Ou seja, se isso aqui é o nosso u, substituiu aqui, ó, 1 menos x ao quadrado, porque o u vale x. Tá ok? Mas agora vem essa segunda parte aqui, que é só uma soma, que eu já extraí a raiz, já transformei isso aqui em potência de expoente fracionário, e aqui para derivar ln de alguma coisa, deriva essa coisa sobre a própria coisa. Como assim coisa? A função. Então, aqui é o seguinte, olha, isso aqui vai estar, lembra da f elevado a n? Então, tomba, meio, copia a nossa base da função, que é 1 menos x quadrado, elevada ao expoente menos 1. Então, meio menos 1 é menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro, tá? Que é menos 2x. Tudo isso sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, que é elevado a meio, que é a mesma coisa que está aqui. Lembra? Ln de alguma coisa, deriva a coisa, que é tudo isso aqui derivado, sobre a própria coisa, sobre a própria função. É uma maneira, um macete, uma forma de falar. Aí você vai chamar de u, de v, tá? O que vai acontecer aqui. Olha lá, só copiei 1 vezes, continua aqui tangente hiperbólico inverso, né, do arco x, mas aqui eu só multipliquei, ó, x vezes 1, distributiva, né, lá em cima, x vezes 1 sobre 1 menos x quadrado. Aqui eu simplifiquei o 2 com 2, certo? E o que vai ficar aqui? Em cima vai ficar só o menos x, ó, menos tudo, né? E esse cara aqui a gente inverte. Vai ficar igual a isto aqui embaixo.
Então, por quê? Porque inverte, porque expoente negativo, lembra? A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, isso aqui tudo vai ser invertido, 1 sobre, então, isso aqui é 1 menos x quadrado, vai ficar elevado a meio positivo. Ó, se vai ficar elevado a meio positivo, vai ficar raiz quadrada de 1 menos x quadrado, vezes a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, que já está aqui. Tá certo? Ok, era. Aqui só copiou novamente e aqui a gente vai dar jeito de fazer alguma coisa. Perfeito? Bom, o que você fez aqui? Bom, aqui eu continuei. Aqui vai ficar menos x sobre. Isso aqui é igual. Lembra? 2 vezes 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. Então, como isso aqui são iguais, os índices são os mesmos, isso aqui vai ficar isso, 1 menos x quadrado elevado ao quadrado, que vai simplificar. Ou seja, você está multiplicando o radicando por ele mesmo e o índice é o mesmo. Então, nesse caso, 2, raiz quadrada. Tá? Então, vai ficar isso aqui ao quadrado, que é isso, né? Produto de potência de mesma base, vai ficar ao quadrado, tira a raiz, sai a raiz. Por isso que só aparece aqui 1 menos x quadrado. E aqui, o que aconteceu? Bom, isso aqui são iguais, com sinais trocados, né? Cancelou, né? Porque vai dar zero, e vai ficar somente tangente hiperbólico inverso de x. Então, toda essa expressão aqui, derivada, fica tangente hiperbólico inverso de x, aplicado, né, a relação para tangente hiperbólico inverso, aplicado aqui. Isso aqui é um produto de funções mais uma função ln. Tudo isso aqui deu tangente hiperbólico inverso de x. Tá certo? Espero que tenha reforçado, te ajudado, colaborado para tirar aí essa sua dúvida. Tá ok? Então, aquele abraço.